No caso em que os consumidores pesam e depois acrescentam produtos, dá para entender perfeitamente o que acontece. Ou seja, não adianta, se eu peguei, eu vou passar no caixa, vou vender, ali vai ser pesado. Então, acaba esse problema do produto ser manipulado depois de pesado dentro do estabelecimento. Redução de custos com o pessoal. Isso aqui é um assunto polêmico, né? Acho que aqui ninguém quer pregar contra o desemprego, bem ao contrário, mas também não é botando a modernidade de lado que a gente vai resolver a coisa, né? Se um estabelecimento também não estiver preparado para o mercado, ele vai fechar as portas do mesmo jeito. Então, a gente precisa ter sobriedade aqui. É importante um detalhamento forte dos operadores de caixa para reconhecer corretamente os produtos a serem pesados. Por exemplo, a diferença entre as qualidades de maçãs. Isso aqui ainda é um probleminha que vai ficar, porque a variedade, por exemplo, de verduras e frutas é muito grande dentro desses supermercados. Então, por exemplo, qual é a diferença da banana prata para Catarina, né, da laranja do céu para a laranja do umbigo? Ou seja, eles têm que ser treinados com relação a essa diferenciação do produto para que essa solução possa fluir. Precisão e capacidade. Aqui significa o seguinte: para cada tipo de produto vendido é necessário ter uma balança com capacidade e precisão adequada. Hoje as balanças, quando são fabricadas, ela possui ali dentro uma célula de carga, que a gente chama, né? Ela está em regiões específicas da balança e é ela que faz a aferição do peso. Quanto maior for a capacidade de pesagem dessa balança, maior também é o custo dela, certo? E além da capacidade, existe uma coisa que a gente chama que é a precisão ali, que, por exemplo, para mim chegar até 15 quilos, eu vou de grama em grama, certo? Então, tem balanças que pesam de 5 em 5 gramas, 10 em 10 gramas. Geralmente, eu utilizo essa balança de acordo com o tipo de produto que o cliente trabalha. Então, por exemplo, carne, produtos de franquearia, queijo, presunto, essas coisas, a gente opera com balanças ali de 2 em 2 gramas, né? Pesando 6 quilos, de 2 em 2 gramas, 5 em 5 gramas. Por quê? Porque se dá uma variação, é muito pequeno no custo, não é insignificante. Mas imagine eu pesando ouro, por exemplo, com uma balança de precisão de 5 gramas. Uma diferença de 5 gramas de ouro é uma diferença muito grande. Então, aqui é só uma chamada para a gente cuidar esse detalhe aí. Bom, a gente pode agora, mais uma vez, a gente encerrou aqui a questão do frente de caixa, né? A gente vê que existe a necessidade de conhecer o negócio do cliente. Além de conhecer a automação, conhecer também quais são os desejos desse cliente, quais são, né, quais as necessidades que ele tem no negócio dele, para que a gente consiga pegar esses produtos, então, e adaptar o que serve e o que não serve para eles. Fazendo agora uma análise no ambiente de loja, certo? O que o empresário, o cliente espera de automação, né? O que ele espera hoje desse ambiente dele? O que ele quer? Primeira coisa é o aumento de vendas. A gente está vendo aqui de novo a questão de vendas. Ele quer mais que aqueles produtos que estão lá, passem pelos caixas e sejam vendidos. Redução das perdas por falta de estoque, isso aqui é um problema. Geralmente, quando tu tem estabelecimentos que trabalham com uma variedade muito grande de produtos, tu começa a ter esse tipo de dificuldade. O que já acabou o estoque, o que eu tenho que repor? Se a gente observar, a gente vê muito isso no comércio. Às vezes, tu chegar numa gôndola para pegar um produto e não tem mais. E, poxa, ele deixa de vender porque ele não tem o controle, né, das perdas por falta de estoque. Então, o cliente tem necessidade de reduzir também esses problemas. Aproveitamento do impulso de compra do consumidor. Tem uma estatística que foi feita, eu não me lembro agora basicamente os números, mas era algo bem interessante, que dizia que quando a gente entra no supermercado com uma lista, geralmente essa lista às vezes tem, vamos imaginar assim um exemplo, tem 10, 15 itens, né? Mas quando eu saio de lá, eu saio com 30, 35 itens, que é a venda por impulso, né? Aquela venda que eu passei numa prateleira, botei os olhos e vou levar aquilo dali. Ou seja, nem estava na minha, ali no meu orçamento, aquilo dali, na minha perspectiva. Eu passei e levei aquele produto. Esse tipo de venda dentro desses estabelecimentos, gente, ela é muito forte, ela tem uma representação muito grande, a venda por impulso. Então, os clientes precisam trabalhar isso daí também. Ok, o tempo está correndo.
Redução das perdas por roubo, redução das perdas por quebra. Aqui a gente está falando ainda na questão, por exemplo, do pessoal pesando mercadorias. Redução das perdas por quebra. O cliente foi lá tentar pegar um produto lá em cima na prateleira e caiu esse negócio e quebrou. Legal, ok, nesse produto eu não vendo mais. Mas o meu sistema, meu negócio tem controle desse tipo de situação quando acontece, né? Isso está sendo controlado. Viabilidade e agilidade para a realização de promoções e reajustes, redução e eliminação dos problemas com as diferenças de preço entre a gôndola e o caixa. Isso aqui também, esses dois itens é um outro detalhe interessante. Às vezes, dentro do estabelecimento, no ambiente da loja, o cliente quer pegar e fazer uma promoção. Agora, nos primeiros 15 minutos, os produtos tais vão estar custando tanto. Só que ele não consegue fazer isso, porque, por exemplo, se ele quer baixar o preço da banana caturra, lá, ele tem que ir lá na balança, por balança, fazer a modificação do preço, porque ele não tem uma integração da balança com o sistema de retaguarda. Coisas desse tipo. Ou não dá para fazer a promoção, porque não dá tempo de eu atualizar a minha gôndola e, ao mesmo tempo, anunciar a promoção do produto. Coisas desse tipo que, na automação, se consegue dar uma funcionalidade. Cumprimento das legislações e normas. Terminal de consulta, tabela nutricional, vendas do pão por peso. Aqui foram algumas mudanças que aconteceram. Hoje, se o produto não é precificado, ele tem que ter um terminal de consulta para verificação do preço. Tabela nutricional, produtos embalados dentro do próprio estabelecimento, preciso ter a composição nutricional. É uma lei que exige isso daí, que as informações ali precisam estar claras para efeitos de saúde, coisas do tipo, do gênero. Venda do pão por peso, antigamente era por unidade, agora por peso, faz com que esses estabelecimentos precisam ter balanças para pesar. Então, muitos fatores externos, quando entram, modificam um pouco o cenário, e para nós isso é a favor. Desejo dos clientes, existem algumas coisas mais. Redução dos custos operacionais, etiquetas, pessoal, possibilidade de operar com novas modalidades de atendimentos e venda, listas de noivo, orçamento, estamos falando aqui do PAF. Lista de noiva também é um detalhe interessante. Alguns bazares mais completos, assim, é comum, por exemplo, tu ter que fazer uma lista de presentes e tu tem que formalizar isso daí. Então é interessante que existem alguns produtos que que te dão essa facilidade de tu poder chegar ali, ler um código de barra e ver que aquele produto faz parte da lista, certo, da pessoa na qual tu está ali prestigiando, comprando, formando a lista. Aproveitamento do espaço para exposição e circulação. Encantamento do consumidor com a melhoria da experiência de compra na loja. Essa melhoria aqui, a gente está falando também tanto venda de impulso quanto venda casada. Por exemplo, hoje num terminal de consulta, eu consigo chegar ali e verificar o preço de uma massa, ele me dá a descrição, o preço, mas já me associa, por exemplo, com a massa um vinho. Por quê? Porque o vinho combina com massa. Certo? Eu vou lá, por exemplo, numa loja de materiais de construção, eu pego lá, verifico o preço do azulejo, mas ele já me vincula com outros tipos de itens, produtos. Então, é a venda casada, é a experiência de venda. Existem produtos que trazem esses recursos. E outros mais. Então, aqui são algumas citações então, que a gente deixa aí com relação ao que o cliente espera nessa automação desse ambiente. O que a gente pode oferecer de produtos para o ambiente de loja, Terminais de consulta, câmeras e gravadores, aqui inibindo roubos e operações mal intencionadas, Impressão do código de barras, impressoras fixas e portáteis, balanças com ou sem impressor, da etiqueta, coletor de dados, terminais de orçamento e atendimento, impressoras não fiscais de cupom, leitores de código de barras. Então, aqui são um dos produtos que a gente pode estar oferecendo. Pessoal, eu preciso fazer... Deixa eu confirmar aqui. Terminal de propaganda. Vamos fazer uma abordagem desse produto aqui. Aí depois a gente passa para a retaguarda, senão o tempo não vai ser suficiente. A função de um terminal de consulta e propaganda é a divulgação publicitária de preços dos produtos. Tá? Só mais um minutinho. Atendimento da legislação que obriga os estabelecimentos do varejo a disponibilizar ao consumidor terminais para consulta dos preços de produtos.